Bom dia a todos. Muitos nos perguntam, pois estamos aqui no templo, mas muita gente veio de outras messiânicas, né? E sempre nos perguntam, quem é Canon? Na entrada das oferendas, vocês escutaram um salmo, um mantra tibetano, onde a palavra citada no mantra é apenas uma frase. Om Mani Padme Hum. Om é para fechar, o som para fechar a porta do orgulho. Ma, a porta da inveja. Ni, a porta do desejo. Pad, a porta da ignorância. Me, a porta da ganância. E a porta da raiva e do ódio. A frase inteira significa: da lama nasce a flor de lótus. Quer dizer, esse é um dos principais, se não o principal, mantra tibetano, para que realmente nós consigamos fechar todas essas portas, né, que traz a miséria do ser humano ou a infelicidade do ser humano. Canon, na Era da Noite, ele teve um papel de coadjuvante, ou seja, ele não foi dos mais destacados divindades. Por quê? Porque ele renegou a iluminação. Tem uma história que dá para entender bem isso. São 3 andarilhos que vagam pelo deserto. E deserto, vocês sabem, calor, frio, frio à noite, fome e sede. Esses 3 andarilhos chegam a um muro, onde tem uma certa altura e todo rodeado, né? E o primeiro sobe no muro e entra para dentro, correndo. O segundo sobe no muro, olha e entra para dentro também, correndo. E o terceiro sobe no muro, olha e volta e vai para o deserto de novo. Ele vai para o deserto procurar outras pessoas, para dizer as boas novas que achou um oásis, pois dentro desse muro cercado tinha comida para saciar a fome, lugar para se escapar do calor, água para beber, à noite lugar para se esquentar. Mas esse terceiro voltou para o deserto e foi em busca de mais andarilhos, pois tinha uma boa nova. Esse é o espírito de Canon. Ou seja, ele abdica de todo... pois o objetivo máximo de uma divindade é alcançar a iluminação, né? E ele abdica dessa iluminação para poder, em busca de ajudar os outros. Então, mais ou menos isso resume bem quem é Canon. Tem uma passagem de Meishu Sama também, que uma senhora, membro, pergunta: Meishu Sama, como eu faço? O que preciso para chegar ao céu?
Aí Meishu Sama responde para ela: engraçado, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com ajudar e salvar as pessoas. Eu me preocupo do bem-estar das pessoas. Nem que eu precise buscar eles nos lugares mais inferiores desse plano espiritual. O que é isso? Né? É espírito de Kannon. Então, dentro da hierarquia budista ou da hierarquia das religiões, Kannon sempre teve destaque pelos milagres que ele concede, mas não hierarquicamente, ou seja, dentro da hierarquia espiritual, pois ele abdicou dessa iluminação máxima para poder ficar no deserto, ou seja, para poder ficar no plano terreno, onde o deserto simboliza bem, né? Tem todo tipo de sofrimentos. E para ajudar essas pessoas, ele fica. Mais ou menos essa ideia, né, do coração de Kannon, mas que na era do dia ele vai voltar para o lugar dele. Como no salmo de hoje, Kannon salvou até o fim do mundo búdico. Agora, tão insigne nome vai mudar para Deus. Quer dizer, Kannon era um nome durante a Era da Noite, né? Só que ele, com a chegada da Era do Dia, volta ao posto original, ou seja, o topo, né? Pois só o Supremo Deus que realmente pensa por todos, pelas todas as criaturas que ele criou. Então, a ideia é que Kannon é o espírito do Deus Criador. Por isso que também tem a força de salvar o homem, seja da doença, dos sofrimentos, né, espirituais, emocionais. Quer dizer, ele tem esse poder, pois justamente ele é o Criador. E para isso, a missão da Messiânica é colocar ele de volta ao posto original, ajudar nessa empreitada. Pode ser uma história um pouquinho fantástica, um pouquinho, né, me perdoe pelas pessoas que estão aí pela primeira vez ou que ainda estão começando a frequentar, por uma história tão fantástica, mas que é uma história que está dentro do meu coração, pois eu vivi essa história. Numa das estadias do reverendo no Japão, o amigo dele, senhor Aoki, que tinha uma clarividência muito nítida do mundo espiritual, e mais a esposa, o marido da minha tia, que também tinha essa clarividência. Então sempre o reverendo andava com os dois, para ter certeza que ambas as coisas, ou que estão sendo visto, é real, pois se os dois falassem a mesma coisa, que era real. Então ele sempre andava com os dois. E num dia foi ao mausoléu de Meishu Sama. E nessa estada, o senhor Aoki falou que Meishu Sama está lhe oferecendo ajuda para você levar para o Brasil. Ele vai com você, junto com o seu corpo, que você escolhe ou o espírito de Kannon ou o espírito de Fudo-Myo. Reverendo, escolhe. E nessa ele escolheu a divindade Fudo-Myo. Para os que não conhecem, é uma divindade que tem uma aparência um pouquinho difícil de entender, pois ele tem uma face
brava, com dois caninos sobressaltados, um para cima, outro para baixo, segurando uma espada em uma das mãos e uma corda na outra mão. Uma divindade que tem uma aparência muito forte, muito brava. E ele escolheu essa divindade. E realmente, a partir daquele dia, o reverendo mudou. Desde daquele dia, ele teve sempre atitudes, depois desse acontecido, mais verticais. Ou seja, de mais reto, né? Ou preocupando sempre com o que é certo. Né? E vindo para o Brasil com essa divindade, nós presenciamos milagres maravilhosos. Uma vocês devem lembrar da filha do vizinho aqui, do zelador aqui do prédio vizinho, no qual não andava. Ela tinha a perna travada e nunca andou na vida. Acho que ela tinha 2 anos ou 3 anos, alguma coisa assim. E aí o reverendo sentou, como senta a divindade, e ministrou Jorei, mas antes ele fez um pedido a essa divindade. E em apenas 10 minutos a menina andou. Aí depois ele explicou, era um espírito de um réptil enrolado nas pernas dela, e com a presença dessa divindade, o réptil saiu correndo, né? Então, e aí depois pôde ministrar Jorei. Né? Eu tive o privilégio de receber esse Jorei, e meus irmãos também, todos. Era um Jorei muito interessante, pois a gente vivia carregado espiritualmente, né? Então, sentava para receber. Quando virava de costas, ele começava a soprar um pouquinho, um ar. E desse ar, a gente sentia como se estivesse penetrando dentro do nosso corpo. E como se uma água gelada, uma coisa assim que lavasse todas as costas. E a gente sentia as costas leve. Aí sentia depois o Jorei penetrar. Quer dizer, ele fazia uma pré-limpeza para depois o Jorei. O que nós notamos muito muitas vezes o Jorei não penetra na pessoa. A gente fica tentando o Jorei, né? Muitas vezes é esse tipo de casca, de cascão que forma espiritualmente nas pessoas. Então essa divindade, ela tinha o poder de assustar, não sei, né, o que estava colado nas pessoas. Mas na época em que foi pedido a escolha entre Kanon e Fudo-Myo, o amigo dele e o meu tio falaram: por que você não escolheu o Kanon, né, para vir junto? Antes, ele teve uma experiência dessa divindade que está dentro do Soreisha, Kanzeon Bosatsu, ou seja, Kanon na Terra. Ele trouxe para o Brasil e sempre, quando ele voltava para o Japão, perguntava como está trabalhando a nossa Kanon. Né? Aí o senhor Aoki, que tinha visão, ele falava assim: puxa, está todo amarrado. Ele não reage contra os malfeitores, ou seja, dos espíritos negativos, fazendo traquinagem com ele, ou seja, amarrando ele todo. E aí ele percebeu que ainda não era a hora da Kanon ainda chegar. Precisou de uma divindade ou seja, de limpeza. E realmente o templo, depois disso, veio pouco a pouco, numa limpeza. E hoje a gente sente essa limpeza espiritual. Mas que no fundo do coração dele, queria mesmo que fosse Kanon aquela vez, né, para vir. Mas precisava dessa preparação. E com muita felicidade, nós estamos prestes a colocar uma estátua de Kanon na torre. Uma estátua onde a principal
atrativo dele é a beleza da arte. Quer dizer, uma peça artística. Ele vai ser feito pela mão de um escultor brasileiro que já fez muitas obras mundo afora. Ele tem esculturas de mármore da Madre Teresa de Calcutá na Basílica de Washington. João Paulo II na Itália, mesmo da Nossa Senhora, aqui no Brasil do Frei Galvão, da Madre Paulina. Ele tem um currículo de fazer dessas pessoas ilustres, ou seja, espirituais, né? Então, no começo, nós pedimos um orçamento para ele. Aí ele falou, então eu vou pedir um orçamento na Itália e eu faço para você o mesmo preço que da Itália, para vocês. Aí você economiza frete, economiza imposto, tudo, né? Mas chegou o orçamento da Itália, a gente quase caiu de costa, né? Então, ficou uma coisa meio proibitiva, preço muito alto, pois é uma estátua de quase 6 metros de altura, vai quase 8 toneladas de madeira, é realmente uma senhora estátua. Aí nós desistimos. Só que interessante que a própria vida dele, do escultor, começou a acontecer milagres na vida dele, principalmente financeira. E aí ele começou a desconfiar de alguma coisa, no sentido, puxa, vocês vieram aqui e deram sorte para mim, né? No começo era sorte. E ficando assim, pouco a pouco, ele foi cedendo à força de Canon e resolveu fazer por um preço bem melhor para nós, que por sinal ainda é alto para a gente, mas dentro da possibilidade, eu acho que é possível para a gente poder executar essa obra. E nós fizemos um caderno de ouro, onde tem a figura de Canon na capa, a figura dele com a capa, ou ele coberto, ou ele escondido, né? A partir do momento que ele pisar dentro da torre, ele vai ser a figura que tirou as vestes, tirou o manto, e uma parte segura na mão, e a outra parte ele amarra aqui. E aí aparece a coroa. A coroa de ser o dono do mundo, né? O criador do mundo, essa coroa. E para isso, esse livro de ouro, nós vamos dividir em 16 partes, ou seja, são 16 Canon menor, no tamanho menor, ser colocado em volta da torre, onde tem os compartimentos, ou os altares, né? Vai ser colocado em volta da grande, as pequenas. E as pequenas vai simbolizar cada um de nós, que poder ajudar isso, né? Então são 16 dividido por 16 esse valor do orçamento, e cada folha representa um Canon. Quem puder fazer, claro, um Canon inteiro, ótimo, mas dependendo da situação de cada um, não tem problema fazer uma parte dela, pois dentro dessa parte, juntando, se forma um, né? Muita gente falando, vou fazer com meu irmão, ou outros, não, vou fazer da difusão tal, vai fazer um. Quer dizer, para completando aos poucos, para dar esse valor e poder executar essa obra. E realmente uma coisa que está acontecendo em Ribeirão Pires é de pessoas que não é do nosso meio, ou está indo lá ajudar, mesmo pessoas que não são membro ou membro de outras igrejas. E a gente passa um dia muito feliz, de muita harmonia, é a palavra. Porque são pessoas de cada um de um pensamento, cada um bem diferentes. Mas mesmo assim, naquele dia,
em especial, há um clima de harmonia, onde ninguém defende sua opinião ou discute a sua opinião. Pelo contrário, é um ambiente realmente de harmonia. E também pessoas que vêm de fora, que não têm essa fé em nenhuma religião, essas pessoas também estão recebendo graça muito evidente. Coisas que jamais aconteceria, as pessoas mesmo falam, puxa, isso jamais aconteceria na minha vida, e está acontecendo. E não acontece acontece 1, 2, 3. É um milagre que a pessoa mais deseja. Quer dizer, o Canon dá. Então, o objetivo principal, por que de tudo isso, do nosso templo, começar esse trabalho? O reverendo sempre dizia que agora é a hora de abrir as portas. Pois é chegada a hora, então, ter uma porta bem ampla faz com que as pessoas conheçam mais Meishu Sama. Né? Então, mesmo o restaurante, tudo, tem ajudado muito no movimento de pessoas virem receber Jorei. Pois comem uma comidinha um pouco melhor, feito, né, com mais carinho, e aí a pessoa emenda, vem para a igreja, recebe Jorei. Quer dizer, lá em Ribeirão também, abrir a porta, ou seja, através da arte, ser uma coisa bela e fazer com que as pessoas entrem, passem um dia maravilhoso, comam uma comida, apesar de ser bastante zen, né? Mas ser bastante gostoso, né? Que não precisa comer só carne para se satisfazer. Então, ter essas atrações, né? Mesmo aulas de arte, um museu de arte japonesa, quer dizer, escolas de arte, ter um parque para adulto, né? Espiritual, onde a pessoa se sinta tranquilo e bem. E quem sabe com isso a pessoa, pouco a pouco, entre no espírito de Kannon, ou entenda o amor de Kannon. Né? Porque muita gente está aqui, faz bastante tempo, estudando os ensinamentos. Existe a porta de entrada, mas também existem vários aposentos dentro da religião. Ou seja, cada aposento é uma coisa que a gente aprende. Dentro da messiânica tem esses aprendizados, ou seja, até muito difíceis para muita gente, né? Como no caso da purificação, no caso do remédio que cria toxinas e máculas, né? O plano de Deus, quer dizer, são cômodos, bem difíceis, né, de ultrapassar. Mas então, o importante é realmente que todos se adentrem ao templo. Há quanto tempo a pessoa vai passar pelos cômodos? Não tem problema, já está dentro do templo. Né? Já está dentro da proteção de Deus. E com o tempo a pessoa vai entendendo, vai tendo uma aula particular de Deus, e a pessoa vai evoluindo espiritualmente. Mas que a última sala, o último cômodo do templo, ao adentrar, tenho certeza que faz voltar à porta de entrada. Ou seja, ficar lá como porteiro. A função de ser o porteiro da pessoa, convidar as pessoas. Né? O principal é isso. É convidar as pessoas. O amor ao próximo, né? Quer dizer, o coração de Kannon. Então, esse último cômodo, tenho certeza, descobre isso. É o coração de Deus, coração de Meishu Sama. Pois um homem que nem Meishu Sama, que não se importava com o que iam falar dele, ou, né,
via uma pessoa triste, não importava. A posição que ele tinha como um líder espiritual, não. Ele contava uma piada para a pessoa, às vezes até suja. Aí a pessoa morria de rir, sabia que ele ia morrer de rir, né? Mas aí pescava. Quer dizer, valia tudo para ele. Desde a felicidade do ser humano. Então, entender isso é entender o coração do Deus Criador. Né? E realmente, tempo é uma coisa que para ele não existe. Importante é ele conhecer. A gente brinca muito que Canon dá muita coisa às pessoas do começo. E a gente fala, puxa vida, né? Claro que é para eles sentir uma força sobre-humana. Entender que existe uma coisa sobre-humana nesse mundo. Nós já estamos carecas de receber essa graça. Então não vai dar de novo. Né? Você tem que ir entrando para dentro da sabedoria. Então, para esse novo campanha, né, que nós estamos começando agora, para que consigamos esse objetivo de Canon na Terra. Né? Muito obrigado a todos pela presença. Mas escutem, né, essa música de novo, que realmente ela mexe com a gente. Né? Apenas uma frase. Né? E mesmo assim, ele entra para dentro da gente. Então são religiões, várias religiões que Canon está trabalhando. Ou seja, no budismo, mesmo no catolicismo com a Nossa Senhora, são trabalhos, né, contínuos, né, não somente na messiânica. Então a gente trouxe um pouquinho de uma outra religião, para que um dia eles também entendam a maravilha da nossa religião. Primeiro a gente tem que começar, né, recebendo deles, agradecendo, né, o que eles têm de melhor. Né? E aí um dia, quem sabe, eles entenderem também o Jorei e os ensinamentos de Canon. Muito obrigado a todos.